Hoje é dia 16 de junho e ontem, no dia 15 de junho, houve aí uma notícia muito importante para todos que utilizam aí o WhatsApp. Foi uma notícia publicada pelo próprio Mark Zuckerberg falando sobre uma nova funcionalidade da ferramenta, que é ali a possibilidade de transferência de grana pelo WhatsApp. Olha só que interessante isso, tá? Mas se a gente for parar para pensar e olhar para dentro dos times do WhatsApp, dos engenheiros que atuam lá, como será que eles fizeram para testar isso? Como será que eles fizeram para validar que essa funcionalidade realmente atende ali aos padrões que eles estabeleceram? O que mudou no dia a dia deles, dado essa nova funcionalidade? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Eu sou o Júlio de Lima e você está no meu canal. E nesse episódio, como eu disse para vocês, é um episódio para a gente tentar refletir sobre o como é testar dado esse determinado ambiente, esse determinado desafio aí que o time de engenharia de software do WhatsApp provavelmente teve que enfrentar. E se a gente fala em testes de software, muitas vezes as pessoas acham que reduzem testes de software de uma maneira tão drástica, que pensam que é apenas um caso de teste, é aquele artefato onde você escreve quais são os passos onde você vai testar. Ou então resume tudo de teste de software a um cenário do Gherkin, né? Para quem não conhece, Gherkin aí é uma DSL para escrita de cenários para uma determinada funcionalidade, né? Ou resumem toda a atividade de testar apenas em checagens automatizadas, que são aí os seus scripts de teste que sempre fazem o mesmo caminho, né? Mas na verdade a atividade de testes ela vai muito além disso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a testar, a nossa principal preocupação era mostrar para as pessoas que testar aplicações não era simplesmente clicar em alguns botões. Hoje já é diferente. As pessoas sabem que dá para clicar, as pessoas sabem que existe plano, existe caso de teste, que existe script de teste, mas as pessoas hoje em dia, dentro mesmo da nossa área, ainda esquecem que existe uma atividade de refletir sobre um problema. É você se deparar com aquilo, com uma mudança e falar, já sei o que eu vou usar para os testes aqui. E a pergunta é, o que será que a galera lá do Facebook fez, refletiu para pensar nos testes? Eu não sei, mas a gente tem toda a liberdade de agora tentar pensar em o que eles poderiam utilizar. E ao pensar e ficar refletindo nisso, eu cheguei aí a 3 abordagens de teste que com certeza eu utilizaria. E eu compartilho com vocês hoje essas 3 abordagens. Primeira abordagem, riscos. Dentro de gerenciamento de projetos, existe uma área específica que é a análise de riscos. E na análise de riscos, você tem lá riscos do tipo de projeto, riscos de produto, você tem vários riscos, riscos de fornecedor. Então, o que acontece? Os riscos que são relacionados a produto são aqueles que estão mais próximos do software. E são esses que eu, como alguém que testa aplicações, posso atacar. Olha só que interessante. Quando eu falo de riscos de produto, eu estou dizendo de riscos que podem fazer com que o produto tenha riscos que podem se transformar em problemas em potencial a partir de problemas em produtos, ok? Então aqui a gente está falando de um produto de software. E aí quais são os riscos que poderiam acontecer relacionados ao produto? Esse é o ponto, entendem? Então ali eu posso pensar em alguns, mas um que vem à minha mente assim já na hora é pessoas que não têm saldo, não têm crédito, não têm grana, tem um tostão furado no bolso, conseguindo transferir grana via WhatsApp para um amigo. Já pararam para pensar nisso? O que iria acontecer nesse caso? Não é? Ia ter ali problemas financeiros para o Facebook, ia ter ali falta de confiança, né, no software, dado que ele tem essa vulnerabilidade ali,
certo? E através de pensar nisso, eu começaria a pensar então em quais são os testes que eu poderia fazer para evitar que esse risco acontecesse. Então, é claro, o meu primeiro teste seria pegar um usuário que ele não tem crédito, ok? E ir lá e tentar fazer uma transferência para uma outra pessoa. Depois eu iria lá e pegaria um outro usuário que ele tem lá um crédito negativado e tentaria fazer uma transferência para outro usuário. E iria lá e pegaria um usuário, vocês estão entendendo? Vou pegando várias características que me fazem provar que aquele risco não vai se tornar um problema potencial. Então isso tem nome em testes, testes baseados em riscos, ok? Então você pega o risco e você tenta identificar ali testes que mitigam esse risco. Só que não é só isso, tem diversas metodologias, né? Por exemplo, Prisma. Né? O Prisma foi criado pelo Eric Van Venendaal. E esse cara criou um framework, um método, na verdade, que você pode utilizar e que ele te dá diretrizes de como você vai fazer para identificar riscos e classificá-los. Então, uma das coisas que tem ali dentro uma vez que você identificou o risco, vá lá e identifique a sua probabilidade. A probabilidade você encontra com o time de tecnologia. Eles que sabem qual que é a probabilidade daquilo acontecer ou não. Aí você vai lá e conversa com negócios e vê o impacto. Qual vai ser o impacto para o usuário final caso esse risco torne-se um problema potencial? E isso baliza a sua priorização dos seus riscos. Entenderam? Muito bacana isso, não é? O meu segundo ponto que eu colocaria seria testes baseados em características de qualidade de software. Então, tem lá a ISO 91261, que era uma ISO que tinha 6 características de qualidade de software. Aí veio uma outra ISO, que é a 25010, e falou, olha, tem mais 2 características para vocês. Entenderam? Então, eles foram lá e condensaram. São 8 características. E cada característica traz algo de muito importante que você pode se basear para fazer seus testes. Então, as características de qualidade, as 8, são funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, segurança e compatibilidade. São essas 8 características. Cada característica tem suas subcaracterísticas. A gente nem vai entrar nesse detalhe aqui, tá bom? Mas a questão cada característica tem sua subcaracterística. Você olha para a característica ou para a subcaracterística e pensa nos seus testes. E vocês que já testam aplicações há muito tempo, já usam características de qualidade. Só que vocês usam na maior parte do tempo uma ou duas, que é a funcionalidade, para que você atesta ela a partir de requisitos, a partir de comportamento, a partir de conhecimento de alguém, e também a eficiência, que muitos de vocês falam que vocês testam performance, não é? Mas tem também outras várias, como eu disse para vocês, tem 8. A questão eu usaria funcionalidade porque eu gostaria de saber se os requisitos e se os comportamentos e se a forma com que a aplicação vai se comportar realmente atendem aquilo que a gente esperava. E então ali eu usaria técnicas de teste para conseguir identificar quais são tanto as coisas que estão claras no requisito quanto as que não estão claras no requisito. Eu usaria justamente para isso. E eu usaria também eficiência, porque pensa, são 130 milhões de usuários que o WhatsApp tem. É gente pra caramba, velho. Né? Então, com certeza, eu vou precisar avaliar se, dado esse número elevado de usuários fazendo uso da aplicação, se ela vai continuar fazendo, se ela vai continuar performando bem. Mas não só isso, vou olhar também servidor de aplicação, servidor web, vou fazer uma varredura de quais são aquelas possíveis vulnerabilidades que existem quando a gente fala ali sobre, ou melhor, deficiências que existem quando a gente fala ali sobre eficiência do software. E o terceiro item seria experiência. Então eu vou fazer testes baseados na experiência, por quê? Porque eu sei muita coisa sobre mecanismos de pagamento, eu sei muita coisa sobre o WhatsApp, mas eu também tenho aqui alguns amigos que conhecem muito sobre isso, vou coletar ideias deles. Também tenho diversas heurísticas que estão disponíveis por aí, né? Se vocês forem pesquisar sobre Michael Bolton
ou sobre James Barr, vocês vão encontrar um artigo deles também que é um modelo de heurística, um modelo baseado em heurísticas para identificar estratégias de teste, que pode ser muito útil também durante a sua exploração. Ela te lembra o que você tem que testar. Então, compondo todos esses 3 pontos, eu conseguiria ali ter uma boa estratégia de testes e fazer com que eu conseguisse ter uma melhor teste ali, ampliar ali a possibilidade de identificar problemas de qualidade na minha aplicação. E você? O que você faria? Não esqueça de me seguir lá no Instagram, Júlio de Limas Insta, e o meu Telegram, t.me/JúlioDeLimas. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.